Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Comer é bom? Será? A Nutri ama comer e você? Devemos obrigar criança a comer, sim ou não? Devemos obrigar a criança a comer tudo no prato? Raspar o prato, será? Vamos lá. Para começar, deve recordar-se que as crianças aprendem por exemplo, viu, papai e mamãe? E assim, se deseja que a criança coma de forma saudável, deverá fazer o mesmo. Em segundo lugar, deve garantir que em sua casa não existem alternativas pouco saudáveis, que a criança possa desejar em vez dos alimentos servidos na hora da refeição. Bom, a Nutri vai parar aqui um pouquinho e vai explicar essa parte. Mamãe prepara o almoço com maior amor, certo? Vovó prepara o almoço com maior amor. A criança não tem apetite, não se alimenta nos horários normais. E com isso, existem aqueles alimentos considerados não saudáveis. A criança, por sua vez, vai preferir o quê? Os alimentos considerados não saudáveis. Então, como o texto falou aqui acima, temos que primeiro, isso eu estou me referindo aos pais, aos adultos, aos responsáveis, em ser exemplo, certo? Será mais simples dar uma sopa a uma criança que saiba que não existe um armário cheio de chocolate e gomas, ou seja, então podemos oferecer qualquer alimento saudável àquela criança, mas ela sabe que no armário não existe nenhum alimento considerado não saudável, ou seja, ela vai comer aquilo que você oferecer. Como a Nutri falou, manter os horários fixos. Muitos pais reclamam, relatam que os filhos não têm apetite. Por que será? Vamos pensar aqui em alguma situação? Crianças que acordam muito tarde, acordam 10 horas da manhã, acordam 11 horas. Aí a mamãe pega e dá o café, 11 horas. Meio-dia, 1 hora, essa criança não vai ter fome, não irá ter apetite para se alimentar. Então, os estudiosos, pesquisadores, seja psicólogo, seja pediatra e nutricionista, a primeira coisa é orientar quanto aos horários. Então, as crianças precisam ter horário para brincar, sim, para estudar, sim, e também para se alimentar. Então, o texto fala que devem manter os horários fixos para as refeições, que será também uma boa ajuda para garantir que na hora de comer a criança tenha o quê? Um belo apetite, certo? Bom, apesar de tudo, os pais devem recordar que os gostos pessoais existem e as intolerâncias também. Então, eu não posso forçar minha filha a comer aquilo que ela não gosta, só porque eu gosto. Então, temos que primeiro conhecer, considerar o que? O apetite, a tolerância daquele alimento. Lembrando também que tem que observar que tem criança que tem aversão a alimentares. Por exemplo, tem criança que tem aversão a tempero, não gosta de ver aquele pedacinho de tomate, de cebola na alimentação. Então, respeitar essa criança, certo? Falar de respeitar, eu oriento que cada criança tem sua capacidade gástrica. O que é isso, Nutri? Tem o tamanhozinho do seu estômago, um diferente do outro. Então, o estômago do seu amiguinho é diferente do seu. Então, se você não consegue comer o alimento todo, fique tranquilo. Em outro dado momento, você vai comer, você vai fazer um lanche. E não forçar a criança a comer tudo de uma vez, certo? Vamos lá. Então, respeitar as tolerâncias, conhecer as aversões que a criança possa ter e procurando alternativas saudáveis. A alternativa que a Nutri sempre orienta é mudar a textura, mudar o formato. Exemplo, tem criança que não gosta de vitamina. Então, pega aquela mesma fruta e corta em cubinhos, em amassado, para que a criança aceite aquela alimentação. Certo?
Então, tem dificuldade em alimentar o seu filho? Uma pergunta. Nota que ele não quer comer? Outra pergunta. Alguma vez tentou obrigá-lo a terminar uma refeição? Será que algum pai, mamãe fez isso? Então, meus amores, é isso que eu oriento para os pais, né, dos meus queridos companheiros e para vocês, meus amores, criança. Então, não é correto forçar a criança para comer, não é correto ameaçar a criança, bater, fazer do momento da refeição um momento de terror, de tragédia, de choro. Para os maiores, eu oriento explicar por que comer feijão, o que tem dentro do feijão, por que comer a carne, o frango, a salada. E para os menores, eu oriento o quê? Comparar com os personagens infantil, para que as crianças venham criar aquele mundo dela, que é o mundo dela infantil, e comer tudo aquilo que papai e mamãe for colocar no prato. E a questão do apetite, como eu falei, é organizar os horários da refeição. Então, por exemplo, uma criança que toma café às 8 horas da noite e vai dormir cedo, no outro dia, com certeza, essa criança irá acordar faminta, morrendo de fome, ou seja, com apetite bem preservado. Então, vamos observar os pontos antes de obrigar a criança a comer. Por quê? Comer é bom. Beijo, meus amores!